Fala pessoal de casa, a gente está aqui começando um Trocando Ideias especial para a gente contar um pouquinho sobre essa situação que aconteceu no município de Cordeiro, né, que não está confirmado, que é o possível caso do coronavírus. Hoje nós estamos aqui com Léo Umili. Hi. Júlio Henrique. Olá, tudo bem? Então, colega nossa Da casa, né? Da casa, Andréia Claire. Ela mandou um áudio via WhatsApp contando que ela está com suspeita de coronavírus. Eu já queria começar... Suspeita, e reforçar muito bem esse termo. Já vi até pessoal andando de máscara já aqui. Eu vi também. Eu vi. Que cada um se protege da forma que achar adequada, né? Sem julgamento. Eu tô rindo, mas de nervoso. É mais ou menos isso. Mas pra gente começar a trocar essa ideia legal, o que esse caso de coronavírus representa hoje para o município de Cordeiro? Acho que colocou Cordeiro num cenário, infelizmente, né? Assim como alguns anos atrás Cordeiro foi a capital da dengue, coloca Cordeiro hoje num cenário político e de doença, de epidemia, de alerta. O estado do Rio está no alerta, nível de alerta 1 já. Em Friburgo teriam alguns casos suspeitos, a mesma coisa, não foram confirmados. Teresópolis já teria caso confirmado. E a cidade de Cordeiro agora com 2 casos suspeitos. O que eu queria destacar dessa primeira matéria, a gente vai falar esse programa especial sobre o corona, é que quando a Andréia ela grava o áudio, ela faz um procedimento padrão para avisar as pessoas que tiveram contato com ela. E a partir daquele áudio, aí diversas pessoas começaram a interpretar como se ela tivesse com o coronavírus. Suspeita. Ela realmente viajou para fora do país e é parte de qualquer protocolo internacional. Isso é classificado pela OMS e foi a medida adotada pelo Ministério da Saúde do governo brasileiro, que qualquer pessoa que viaje para fora do país, nesse período, chame o protocolo se sentir com os sintomas que ela se sentiu. É válido destacar uma outra situação. A Fiocruz já esteve no município de Cordeiro, fez a coleta do caso e a análise só sai na quinta-feira que vem. O prazo é de 1 semana no mínimo aqui no Brasil para sair, realmente saber se ela está com coronavírus ou não. A gente vai falar do corona mais para frente, mas falando ainda do caso da Andréia, tem um outro detalhe. Realmente ela passou por 2 aeroportos internacionais e como nós estamos no hemisfério sul do planeta e a Andréia Claire foi para o hemisfério norte, as temperaturas são inversas. O que a probabilidade... Em algumas regiões, né? A maioria delas. A probabilidade dela estar com um resfriado normal é muito grande. Porque a temperatura no Brasil estava de um jeito e aonde ela foi estava de outro. É a mesma coisa você sair do ar-condicionado e... mais ou menos isso. Então, é possível sim. Agora, só vai se confirmar com o resultado do teste que só sai daqui a 1 semana. E, Júlio Henrique, como é que a Prefeitura de Cordeiro enxergou esse caso, o possível caso de coronavírus aqui em Cordeiro? Existe só a Andréia ou tem mais casos? São 2 casos suspeitos. Acho que até um protocolo padrão da Secretaria Municipal é de não dar o nome do segundo suspeito, não deu o nome do segundo suspeito, que é um procedimento padrão. E eu tive a oportunidade de fazer uma ligação para a secretária do município de Cordeiro, que é a Vânia, e eles estão seguindo realmente o procedimento que o governo federal tem passado para todos eles, né? Que é do isolamento, de manter o caso sempre de perto, dias, né? De ter esse controle. Mas o que eu acho mais interessante, que é algo que aconteceu bastante, sempre acontece, né? Em todos os casos, acontece na política, acontece em todos os casos e não poderia deixar de acontecer num caso tão grave que são casos de saúde, que são a tal das fake news, né? Isso. Então, nesse momento, que é um momento realmente muito conturbado que a gente vem passando, que o mundo vem passando, uma pandemia global já está nesse estágio, diversos eventos sendo cancelados, muitas coisas sendo canceladas, é muito interessante a gente ter discernimento do que é o certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso, porque o WhatsApp é uma ferramenta que é maravilhosa quando você sabe usar ela com sabedoria. Exatamente. Mas quando você quer usar ela com a forma de trazer o pânico, de causar a mentira, ela é algo absolutamente destrutivo. E eu
por exemplo, eu tenho 2 contas do WhatsApp, né? Uma mais comercial e a outra pessoal. E as coisas chegam através do celular da gente, principalmente a gente que é mais ligado a Andréia, por exemplo, coisas que são verdadeiros absurdos, né? Que ela já estaria com o caso confirmado, que ela teve contato com... Gente, calma. Eu acho que nesse momento o procedimento, o caso já foi, essa suspeita, ela já foi acionada pelos órgãos competentes, tanto estaduais quanto os federais. Tem uma instituição como a Fiocruz aqui na cidade de Cordeiro, fazendo a coleta desse material. É de fundamental importância. E algo que vem acontecendo bastante também, que principalmente no início do surto, é o que a gente fala, né? Que a gente não pode pré-julgar porque as coisas podem vir contra a gente. A se mostrar era o preconceito, principalmente com pessoas de origem oriental, né? A gente viu na Europa, nos Estados Unidos, até pessoas fazendo piadinhas e hoje em dia, por exemplo, quais países do mundo que não tem casos de coronavírus? Dificilmente. A chanceler alemã, a Merkel, ela falou que provavelmente 70% da população alemã irá contrair o coronavírus. Exatamente. Então, a Itália já está em isolamento. A Itália está. A Itália eu vou falar daqui a pouco. Isso, deixa a Itália para o italiano. Então acho que é muito bacana das pessoas terem um pouquinho de empatia, né? As pessoas têm família, entendeu? Não é... Quando se fala de caso, a gente fala muito de pandemia em número. 70% da população. A gente viu também um comunicado falando que provavelmente 45 mil pessoas na Grande São Paulo poderão contrair o vírus. Então, só que a gente não individualiza os casos, a gente coloca sempre como número. Cada 45 mil pessoas é uma pessoa, é família, são muitas pessoas envolvidas. Então, o que eu posso dizer nesse primeiro momento é que para as pessoas terem um pouquinho de empatia, a Andréia é uma pessoa inquieta, ela está querendo responder, a gente até abriu a casa para ela poder se manifestar e a família dela achou mais interessante no momento ela não ter essa manifestação. E que a gente pode dizer que as coisas estão equacionadas. A gente torce muito para que esse caso suspeito não vire realmente um caso confirmado, né? Mas o que é bacana, o problema são pessoas que têm e não sabem que têm. Sim. Isso que pessoas que suspeitas que infelizmente não sabem. Então, graças a Deus, após essa identificação, a própria Andréia, assim que viajou para os Estados Unidos, se colocou nessa situação de ser investigada, já mandou um áudio que muitas pessoas ouviram, acho que a gente até pode colocar aqui para as pessoas ouvirem. Então é isso, calma e vamos continuar observando de perto. Existe, para as pessoas que não sabem, sintomas do coronavírus. Tá aqui, só um instantinho. É um febrão, né? É uma gripe. É uma gripe. É uma gripona. Gripe, coriza, febre. O Covid-19, ele é uma mutação que ela não é recente, por incrível que pareça, tanto que está no 19. É uma mutação que ela já tem... Sintomas do mutou bastante. Coriza, tosse, dor de garganta, possivelmente dor de cabeça e talvez febre. Esses são os sintomas do coronavírus. Sintomas de todas as outras gripes e coisas que a gente passa corriqueiramente aqui. A diferença, o agravante do corona é que ele pode causar uma deficiência imunorrespiratória. Aí que está o grande problema. Influenza. Que é o que outros vírus já causaram, só que esse vírus apresentou uma mutação genética mais forte, nesse caso da deficiência respiratória. E qual que é o grande risco? O público que está morrendo, hoje o coronavírus ele já tem mais de 5 mil mortes confirmadas. Só que, se você comparar com a outra pandemia, a última pandemia, segundo a OMS, foi em 2009, que foi o H1N1, o influenza. Essa pandemia matou 600 mil pessoas no mesmo período do coronavírus. 1 bilhão de pessoas no mundo foram infectadas pela pandemia do H1N1. Já o coronavírus não passou de 120 mil infecções ainda. E o caso de remissões é muito maior, Muito maior. Então você tinha, por exemplo, no H1N1, 1 bilhão de pessoas infectadas em todo o mundo, com 600 mil mortes.
No coronavírus você tem 120 mil pessoas infectadas com 5 mil mortes. Outro detalhe, não tem nenhuma morte de criança pelo coronavírus confirmada. Então, o que se presume além disso? Os grupos de risco não são mais grupos, é um grupo, que são as pessoas com uma certa idade ou com predisposições já de doenças, diabetes, hipertensão, câncer, HIV, pessoas que têm essa deficiência imunológica. O grande risco da contaminação do corona é por conta de nós, que somos mais jovens, pegarmos a doença, não desenvolvermos a doença, mas passarmos para as pessoas que têm esse problema. Acho que o grau de infecção do corona é muito alto. É muito alto. Então, como ele é bem contagioso, acontece esse sistema. Não tem muitas mortes confirmadas de pessoas da nossa idade, realmente. Então, o que acontece? Falando de Europa, nesse caso, a Itália foi um dos países muito atingidos pelo corona. Fora da China, é o país que mais tem casos. E teve um cordão de isolamento lá, o Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro italiano, ele isolou a região da Lombardia, que é mais para o norte da Itália, cerca de 16 milhões de pessoas estão isoladas ali, só permitindo viagem de trabalho e de saúde, e por questão de saúde, né, e por questão de trabalho. E o que acontece? Como o contágio é muito rápido, e a população da Europa é uma população mais envelhecida, pelo estilo de vida europeu, pelo desenvolvimento dos países europeus, não é comum uma família ter 4, 5 filhos na Europa. É uma outra cultura realmente. Aqui, pro lado latino, é totalmente diferente. Então, 3, 4 filhos por família. É muito diferente. Então, assim, e outra coisa, a temperatura ajuda muito. Segundo os últimos estudos que saíram, acima de 30 graus o vírus não desenvolve. O que lá na Europa, 30 graus, tá todo mundo morrendo de calor. Aqui pra gente, 30 graus é uma segunda-feira de tarde. Tá nublado, deve estar uns 30 graus. Deve estar uns 30 graus hoje. Então, assim, tem essas nuances ainda para vir para cá. A estimativa que a gente estava conversando é que a Grande São Paulo tenha cerca de 45 mil casos, mais ou menos. Isso são as estimativas. O Rio de Janeiro talvez tenha até um pouco mais, pela concentração de pessoas, assim, muito na metrópole. São Paulo tem muito mais, no interior de São Paulo é muito mais forte que o interior do Rio. Talvez ele na capital do Rio tenha mais. A zona de conurbação no Rio de Janeiro é bem mais intensa. É bem mais intensa. Só que, de qualquer forma, não é para as pessoas se alarmarem tanto, falar assim, eu vou morrer de coronavírus. Pode acontecer? Claro que pode. A gente não é médico para falar que a pessoa não vai. Mas é sempre legal identificar o que está causando as mortes. São pessoas no grupo de risco. São pessoas que têm uma imunologia não tão eficaz e aí sim desenvolvem a doença na sua totalidade. Uma coisa que eu me preocupo bastante é a situação dos sintomas por histeria, né? Como existem muitos casos de fake news, muitas pessoas não sabendo lidar com o nome coronavírus, a minha preocupação é de que a pessoa sinta algum desses sintomas e já acha que está coronavírus. Meu Deus, eu estou com coronavírus. O estoque de álcool em gel já está praticamente acabou. Cidade de Friburgo não tem mais álcool em gel. O que era R$5, hoje em dia está custando 18. Tá, R$19 cordeiro. Em Nova Friburgo, a gente teve contato lá, o álcool em gel acabou. Eu até não vou revelar a fonte, porque é uma menina que estuda comigo, muito minha amiga da faculdade, ela trabalha num centro hospitalar assim, de revenda, né? E ela falou que as máscaras, uma caixa de 50 máscaras que ela comprava a R$4 para revender a 12, ela tá comprando agora a R$230, pra você ter ideia do nível que subiu o produto. 230 para ela comprar, como é que vai vender ainda? Então assim, eles cancelaram a venda de máscara, não tem mais máscara, o álcool em gel lá acabou, porque realmente esse medo, né, enfim. Friburgo foi a primeira cidade mais ao interior que teve possíveis casos, né? Mas agora até agora não foram confirmados, né? Mas agora eu jogo para você eventos possíveis, próximos eventos que vão acontecer já nesse final de semana. Existe motivo para alarde? Falar assim, não vou executar meu evento por causa da suspeita de coronavírus. A verdade é que existe sim. Com certeza, a gente pode ver que os maiores eventos esportivos internacionais vêm cancelando as suas atividades. A NBA, por exemplo, já tem 2 casos de coronavírus. Na Itália já tem 2 jogadores com casos de coronavírus. Com casos de coronavírus. E a tendência é que, por exemplo, as partidas de futebol estão sendo realizadas ainda essa semana, né? Porque provavelmente vão ser canceladas. Já foi cancelada a primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Os jogos foram cancelados. Já na quarta-feira
na Champions League, por exemplo, o PSG jogou portões com fechados. portões fechados. O Manchester também jogou com portões fechados pela Europa League. A Premier League já cancelou. A Premier League cancelou o City, Arsenal e cancelou a rodada toda, né? Isso aí. Já cancelou tudo. O Grand Prix da Austrália cancelado. A ATP cancelou seus eventos. O UFC não cancelou esse do Brasil, mas as atividades vão ficar canceladas também após esse próximo evento. E então eu acho que nesse momento onde a gente não tem muita informação, entre certezas e incertezas é melhor a gente se precaver, né? E agora a grande discussão é sobre as Olimpíadas, que é um evento global. Tá chegando. Político, um evento que o Japão se preparou muito para poder fazer, diferentemente A pira olímpica, inclusive, foi acesa hoje na Grécia. Exatamente. Ai, que legal. E uma coisa que é muito interessante é que, diferentemente de como foi a nossa Olimpíada 2016, que foi linda, mas que teve todos esses casos de atraso, a Olimpíada, se precisasse ter a Olimpíada amanhã, já teria a Olimpíada, porque já está tudo certinho. Mas como a gente sabe, o Japão foi um dos países mais afetados pelo Covid-19. Lá eles deram... Só para o pessoal entender, Covid-19 é o nome técnico do coronavírus. É o nome técnico da doença. No Japão, por exemplo, as aulas foram suspensas por 30 dias, então as pessoas não estão tendo... Se quiser suspender a aula também, agradeço. E cancelar... Pode cancelar. Pagamento também. Pode cancelar o pagamento. Mas outro ponto que as pessoas também não entendem... E o Donald Trump já ligou, por exemplo, pro primeiro-ministro lá do Japão para conversar sobre esses casos. Então, em menor proporção aqui, eu acho sim que nesse primeiro momento é importante... Assim como uma vacina, a prevenção funciona. Sim, eu acredito bastante que já tem diversos casos, já tem diversos grandes países que são muito fortes nessa área de infectologia, de vacinação, principalmente a gente hoje. Hoje o Brasil é um dos países mais desenvolvidos nessa área, que já estão à procura de uma vacina, e pelo que se fala, a gente não tem muita informação sobre isso, mas é que já tem alguns casos positivos, né? Que essa vacina poderia sair daqui a pouco tempo, mas enquanto não sai, só ter a prevenção. Até pelo número de infectados, 121 mil, para o número de mortos, 5 mil. Então, assim, ainda tem aí, no mole, 115 mil pessoas que sobreviveram. Exatamente. Aí, alguns pontos em relação à vacina. Toda vacina tem caráter preventivo, não é cura. Sim. Esse aí é o primeiro ponto. A criação de uma vacina normalmente gira em torno de 1 ano, são 12 meses. Para testar. No melhor dos casos, de 4 a 6 meses. Então, não achem que vacina é cura. Não é. Assim como a Prefeitura Municipal de Cordeiro e outros lugares fazem campanhas de vacina em prevenção algumas doenças, a vacina é prevenção. Mais um tema que eu queria jogar para vocês, já a gente chegando nessa reta final, com tantos cancelamentos de eventos, com certeza isso impacta muito no processo financeiro de cada região. Isso não só cancelamento de eventos, venda de produtos, situação do comércio global. A gente viu, acompanhando no dia de ontem, a Bolsa de Valores aqui do Brasil em queda de 12% e hoje já teve a alta de 14%. Então tudo se tornou muito volátil e isso não é uma culpa direta do governo, apesar de ter os seus contrapontos. O mercado ele que se controla, não tem jeito. Eu acho importante falar que quando a gente vai falar de termo financeiro, antes eu só queria destacar uma situação. A gente usou o termo pandemia algumas vezes. O que é pandemia? Eu acho que eu não expliquei ainda. Pandemia é quando a doença, o vírus, enfim, ele infecta, tem vários casos em mais de 2 continentes. Como já tem o continente asiático, o continente americano e o continente europeu, configura 3 casos, configura pandemia. Não tem nada a ver com o grau da doença. Então, uma doença não é mais grave ou menos grave, mas é porque ela está em pandemia, é porque ela apresentou casos em diversos continentes. Então, ela saiu de epidemia para pandemia. Pandemia global agora. Agora é mundial, já pegou tudo. E uma coisa mais local que são os agentes de endemia, né? E endemia, que ele fica ali. Inclusive, os casos de dengue, por exemplo, no Brasil em 2019, foram de 1,5 milhão de pessoas infectadas com dengue e 700 pessoas mortas com dengue no Brasil. Só para você ter um paralelo que coronavírus é forte, sim, temos que nos preocupar.
mas em território nacional dengue, chikungunya. O Aedes ele ganha demais de lavada do corona. Inclusive, eu achei muito bacana até uma campanha da Igreja Católica, né? De realmente as pessoas têm que ficar alertas e vigilantes sobre o caso, sobre os casos de coronavírus. Mas tem muita gente que está preocupada com coronavírus e não está vacinado para sarampo, que está preocupado com coronavírus e, por exemplo, não está sendo vigilante com o seu próprio quintal, deixando água parada. Uma doença que, pô, a dengue, se você for somar o número de pessoas que morreram por dengue nos últimos 10 anos aí... Isso só porque eu falei a dengue, sem entrar no mérito da zika e da chikungunya. Agora falando do mercado internacional. A bolsa fechou em alta hoje de 14%, vai fechar daqui a pouco, na verdade, da gravação, vai fechar em alta hoje de 14%. E o que isso é importante? Eu estava pesquisando ainda mais sobre a economia, as medidas econômicas que o Brasil tem, isso é um assunto pouco, assim, parece chato, mas é importante. O Brasil estava investindo... Impacta no que a gente, no nosso poder de compra, em tudo. O dólar hoje já baixou para 4,70, a tendência é que o dólar continue abaixando, porque estabilizou. A principal motivação da queda foi realmente a paralisação do mercado europeu. A Itália parou e a Itália parou, é uma grande potência econômica mundial, já começa a inflacionar os outros mercados. A China também teve um surto e quando começou, principalmente parou, então já jogou o poder do dólar um pouco mais alto. E assim, como hoje agora chegam nos Estados Unidos os casos muito fortes, essa variação acontece diretamente. O que o mercado brasileiro fez? Geralmente, em torno mensal, tem umas operações de crédito que o mercado, o Banco Central, ele pega o dinheiro que ele detém esse poder e empresta para as empresas em troca de créditos, de hipotecas, enfim. É troca. Você não pode comprar, você não pode vender. Então, essas operações são trocadas ou de um dia, ou de 14 dias, ou de 30 dias. Eu sou o Banco Central, Júlio Henrique é a empresa, ele pega o dinheiro comigo e eu devolvo e eu pego a hipoteca dele e depois a gente destroca. O que é importante frisar? Para gerar movimento de caixa. Isso, para gerar a movimentação do dinheiro no país e tudo mais, e as empresas fazerem os investimentos, recuperar esses investimentos e continuar investindo. Essas operações no Brasil, no parâmetro normal, o Banco Central estava injetando 70 bilhões mensais. No último mês, com essa situação do coronavírus, o fechamento foi de 425 bilhões. Olha que doideira. Dá 2 terços, porque como isso é medido em dólar, né? E o dólar tá lá agora com R$5, hoje já caiu para 4, enfim, você calcula aí que passa de 1 trilhão, fácil, chega a quase 2 trilhões. 4 quase 5, 4 quase 4. Isso aí, 4 quase 5. Que dá quase 2 terços do PIB nacional, que o Banco Central teve que injetar para as empresas, porque congela o mercado, e aí você não tem como pagar funcionário, você não tem como fazer produto, você tem que tirar esse dinheiro de algum lugar, você pega no governo, joga e espera que esse investimento vá te fazer. Então essa é a bolsa. Então o governo teve que injetar esse dinheiro todo na economia, que dá no mínimo 2 terços do nosso PIB, 2/7 do nosso PIB, e é uma situação que movimenta o mercado, não deixa cair tanto como está, mas é só um paliativo. Essa bolha está estourando, o coronavírus foi mais um caso, e se as reformas que tenham que ser passadas não passarem, a gente não consegue se reestruturar tão tempo. E principalmente se tratando, agora falando no âmbito mais internacional, na balança comercial mais importante do mundo, que é a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos já cancelou todos os voos internacionais para lá, e a China é um país que exporta para o mundo inteiro, principalmente para os Estados Unidos, que é o mercado maior consumidor. Então isso impacta diretamente nas duas economias do mundo, e são as duas economias que ditam o mercado mundial. Isso aí. Então isso, querendo ou não, impacta diretamente no que a gente compra aqui, em tudo que a gente faz financeiramente. Só para fazer um outro dado, para você ter ideia como isso é grave. A inflação de fevereiro foi a menor inflação dos últimos 20 anos, que o governo conseguiu manter a inflação em baixa. E aí você pensa, se a inflação está baixa, é a menor inflação, o meu poder de compra tem que estar mais alto, porque se a inflação está baixa, meu dinheiro vale mais. Só que meu dinheiro não consegue valer mais porque na moeda externa o real está mais barato. Ou seja, o Paraguai, saiu a matéria, inclusive, os paraguaios estão vindo comprar no Brasil porque o peso dele está estabilizado, o real vale mais do que o peso. Mas quando o real está em baixa, é a mesma coisa quando a gente vê o dólar em baixa e quer viajar para os Estados Unidos. É o que os paraguaios estão fazendo no Brasil. Isso é até bom, porque vai ajudar a movimentar mais a economia. Mas é bom até certo ponto. Ajuda alguns e atrapalha outros, né? Como a história do preço da carne. Dólar alto,
Pra gente que é consumidor Pra quem é péssimo. consumidor local é péssimo. Mas pra quem vende carne, prefere Isso muito mais vender acontece fora. muito com a gente aqui na América do Sul, mas a gente com os outros países. A gente isso vai pra aí. Argentina, porque é uma coisa Mais super, era barato. super rentável, Paraguai fazer compras agora. É isso aí, agora é a volta. Agora é bom. Pra gente já chegando nessa reta final do Trocando Ideias especial aqui, coronavírus, que não tem nada de especial, que não tem nada de especial corona. Especial programa, não Especial doença. programa, exatamente. Recadinho final de vocês sobre alerta à população. O que fazer agora? Eu acho que o que as pessoas têm que fazer já foi. As pessoas já estão cientes, né? Das precauções que devem ser tomadas, evitar ficar em locais aglomerados, sempre fazer muito bem a higienização das mãos, evitar o contato com outras pessoas fisicamente, cumprimentar. Até a pessoa Difícil, cumprimentar com o espirrar, cotovelo. espirrar, Como é que você não assim. vai? A pessoa vai esticar a mão, você não vai? Opa, não, peraí. É difícil, principalmente para a nossa cultura brasileira. Ninguém mais vai fechar negócio. Exatamente. E Na hora que for espirrar, espirrar o cotovelo, né? Você tem que espirrar assim, ser tossir. assim. vigilante consigo mesmo e não se deixar levar pelo pânico e pela histeria. Eu acho que eu acompanho o relator, eu acho que o que o Júlio Henrique falou é perfeito. E ainda faço, mas acrescento, né, mais uma coisa. Pelo amor de Deus, se você tiver com esses sintomas de coriza, de febre, de resfriado, que são sintomas do resfriado padrão, procura um posto de saúde, evita sair de casa. Por quê? Você pode estar com coronavírus? Até pode. É bem provável que aqui na nossa região você não esteja. Mas caso você esteja com corona, você não quer transmitir nem o resfriado, muito menos o corona. Então, evite. Tá com aquela dorzinha de cabeça, o nariz começou a escorrer, pode ser alérgico, nosso tempo está mudando direto. Mas também pode não ser. Então, se pode não ser, Ser vigilante, né? ser vigilante nunca matou ninguém. Então, cuidado, sem histeria, ficar tranquilo. Continuar fazendo o básico bem feito, lavar bem as mãos, evitar esses locais com grande aglomeração. Vamos torcer para segurar essa situação e a gente não ter que adiar a exposição, porque é a maior festa do município, todo mundo já está perguntando. Não só, né? Tem exposição de cordeiro, tem exposição de maduro. Um evento gigantesco agora em maio, em Friburgo a também. festa do Alto confirmou a grade. É Mumuzinho, Taeme Thiago e Paula Fernandes. Vai ser um final de semana de evento 17 de abril, 17, 18, 19 de abril. E aí? Vai ou não vai? Vai ou não vai? São situações que acontecem. E é uma grade muito boa. Parabéns pro pessoal do Sebastião do Alto. Fecharam uma boa grade de shows. Cordeiro, é logo depois. Mas assim, todo respeito à população altense. Não tem como comparar uma Expo Cordeiro com nenhuma outra festa aqui do nosso Em termos de volume de pessoas, no caso. em termos de volume de pessoas. Então você vai ter cordeiro com 40, 50 mil pessoas de média de público, que é o natural para cordeiro. E aí você já começa a pensar, 50 mil pessoas, será que todo mundo está tomando essa precaução? Espero que até lá o surto já tenha diminuído. E o ponto que ninguém fala, caso o coronavírus se perpetue até o final do ano, isso afeta diretamente o período eleitoral. Outra parte também, isso vai influenciar na geopolítica lá do Trump, Influencia né? tudo. E isso que é o que é... E nós aqui também, Claro, eleições pra todo municipais. Pode ser que a gente tenha um prefeito que fique por 5 anos. Isso pode acontecer. Porque a E gente pode ser que a Olimpíada seja no ano que vem. Exatamente. Mas, apesar dos pesares, nós ainda temos uma situação controlada. O governo, o secretário... Os governos, no geral, secretário de os países saúde- que mais vêm sofrendo com isso são justamente os países que têm uma infraestrutura médica não tão eficiente. Países do Oriente Médio Tailândia. são os países que mais têm, em proporção, casos com morte. Né? Então, a gente reclama muito da nossa saúde aqui, mas a gente consegue ter uma estrutura de saúde que nos permita ficar um pouco mais O tranquilo. governo pediu uma suplementação orçamentária para esse caso do corona em torno de 5 bilhões de reais para poder... O governo já comprou 1.000 leitos equipados de ponta a ponta para prevenir essa situação. O governo nacional. O governo Você federal. fala governo, parece que o Batatinha já comprou 5 mil. verdade. Aí o cordeiro tá Vão cheio de te lei. cobrar e Vou te depois cobrar na É mão. mesmo, olha. Vamos fazer a cobrança, o Whitson... O Whitson tá comprando. Não, tá comprando. Se eu falar que o Whitson comprou, ele vem pra cá. Então, gente, esse aí foi só um pouquinho da nossa conversa, a gente trocando uma ideia para explicar a você um pouco dessa situação que está acontecendo aqui no município de Cordeiro e em outras regiões, globalmente falando. Então, vamos só trocar uma ideia. Valeu! Valeu, gente.